Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui, eu estou gravando esse vídeo porque teve algumas pessoas que vieram pedir ajuda para mim sobre os nossos dois exercícios da nossa prova de JavaScript, que é a calculadora de imposto de renda e também a calculadora trigonométrica. Então, eu vou estar gravando esse vídeo para ajudar vocês, qualquer dúvida, né, que seja, para ajudar vocês. Beleza? Então, só deixa eu ajustar aqui o meu monitor. Uhum. Aí, agora sim, beleza. Então, ó, eu passei esse exercício para o Darcy Costa, para o Unidade Polo e para o Rondon, para os três colégios. É o mesmo exercício para os três, tá bom? Então, aqui. Eu vou começar nesse vídeo, eu vou falar só sobre o calculadora de imposto de renda. Parte um. Olha só que desgraceira, né? Gente, então assim, o imposto de renda é um imposto que a gente paga para o governo federal do tanto que a gente recebe, tá? Então é chato pra caramba, tá? Tem um monte de cálculos ali. É um cálculo bem chatinho, vou falar bem a verdade pra vocês, porque é um cálculo que ele é progressivo, né? Então não é algo bem simples ali de fazer. Mas como assim, eu quero, como a gente já estudou os ifs, né? Eu quero que vocês comecem a relacionar os conteúdos do mundo real, né? Até a programação, o conteúdo da programação com os conteúdos do mundo real. Eu vou fazer a calculadora de imposto de renda parte um, só para vocês pegarem a lógica. E no terceiro trimestre a gente continua, né, e faz a parte 2 da calculadora bonitinho, certinho, tá bom? Mas ó, então assim, o cálculo que eu vou fazer aqui não é o cálculo suficiente, tá? Não é o cálculo exato de verdade do dia a dia, mas é o suficiente para a gente trabalhar a lógica de programação, tá? Então que fique claro isso. No terceiro trimestre a gente vai fazer a calculadora de imposto de renda certinho de verdade. Então, eu estou pedindo aqui, ó, faça um script que receba um salário do usuário e calcule a alíquota e o valor de imposto de renda, tá bom? Então, a alíquota e o imposto de renda. Só para trazer aqui, ó, tabela IRPF 2024. Eita. Então, ó, existem algumas faixas nessa lei, né, aqui. Interessante que vocês, né, vejam ali. Não sei se já tem alguém que trabalha CLT, né, carteira assinada, vocês, né, provavelmente vão ter que fazer a declaração de imposto de renda de vocês. Mas, ok. Então vamos lá, existem algumas faixas, tá bom? Lembrando, de novo, para o nosso caso, eu não vou fazer o cálculo certo, tá bom? Vou fazer um cálculo errado, mas só para considerem isso, só para treinar a lógica de vocês, a lógica de programação. Então a gente tem aqui, se o salário de uma pessoa é até 2.259,20 centavos, ela é isenta de imposto de renda. Caso o salário dela esteja nessa faixa, nesse montante aqui, né, nesse intervalo, né, entre 2.259,21 até 2.826,65 centavos, vamos considerar que ela deve pagar 7,5% do salário dela, da diferença ali, tá bom? Caso contrário, né, caso o salário dela esteja em outras faixas, né, a gente tem que perguntar. Se o salário dela estiver nesse intervalo aqui de 2.826,66 centavos até 2.751,05, vamos considerar que ela vai pagar 15% do salário dela, né? Da diferença do salário dela, já vou falar sobre isso. Se estiver nessa faixa, 22,5 e se estiver acima, 27,5. E assim, espera-se que o usuário informe o seu salário e o programa deve retornar a alíquota, ou seja, quanto por cento, e o valor em reais que a pessoa vai pagar, tá bom? Então, assim, gente, como eu falei, a gente está fazendo o cálculo errado do dia a dia, mas só para, né, trabalhar a lógica de programação de vocês. Vamos considerar esse cenário aqui. Independente do salário recebido, sempre 2.259,20 centavos do salário vai ser isento de imposto de renda. Então, nessa situação hipotética que eu estou fazendo aqui, por exemplo, então se eu ganho R$ 5.000, R$ 5.000, vamos ver qual que é a alíquota que R$ 5.000 se encontra nessa alíquota de 27,5, não é verdade? Então, eu quero que vocês calculem a diferença do salário bruto menos 2.259,20, que é a parcela isenta, né? Então, essa diferença aqui, né, o que deu de diferença, vezes a alíquota do salário bruto, tá? Que vai ser esse valor aqui. Entendeu? Isso faz sentido?
Olha lá. Então, independente do valor que a pessoa recebe, você vai tirar 2.259,20 centavos e vai fazer vezes a alíquota do salário bruto, né? Em qual faixa o salário bruto se encontra. Então, ó, será pago a alíquota da faixa que o salário bruto se encaixa. Lembrando, pessoal, não é assim que faz o cálculo de imposto de renda. Eu sei que eu falei na sala de aula. Eu quero focar primeiro. Vocês sabem que eu gosto de fazer as coisas passo a passo, né? Então, assim, é uma coisa que eu quero fazer aqui com vocês. Lembrando, estamos fazendo o cálculo errado, mas é só para treinar a lógica de programação de vocês. No terceiro trimestre, a gente vai fazer o cálculo certinho de verdade mesmo. Aí eu falei, você não precisa fazer nenhuma validação nesse programa e é obrigatório o uso de ifs encadeados. Beleza? Algumas sugestões para vocês. Comece pedindo o salário para o usuário. 2, analise o salário bruto. Veja e imprima em qual faixa o salário bruto se encaixa. E 3, para calcular quanto será o valor de IRPF a pagar, você deve fazer a conta, salário bruto menos, né, a isenção vezes a alíquota. Terceira vez que eu vou falar, gente, é o cálculo errado. Não é bem assim que funciona, mas eu só quero que vocês comecem a pôr em prática aí a lógica de programação de vocês. Aí faça o código e teste, escreva numa folha e entregue para o professor corrigir. É para fazer por escrito, tá? Às vezes vocês podem ficar, ai, nossa, que ridículo, que besta, porque se existe esse código, por que que eu vou fazer o código escrito, né? Gente, eu sei que às vezes tem gente que vai pegar do chat GPT, às vezes tem gente que vai copiar de mim, não tem problema. Às vezes a gente tem dificuldade de programar, né? Mas é muito importante a gente escrever, porque a gente está carimbando na nossa cabeça os conceitos de lógica de programação, tá bom? Então relaxa que não vai morrer não vai cair a sua mão se você escrever esse código. Eu vou fazer aqui com vocês. Vou abrir o meu VS Code numa pasta, CD documentos, CDPSS, code ponto. Então, ó, eu acho que eu até tinha feito aqui. Vamos ver. Aqui já até tinha feito aqui com outra turma, mas vamos desde o zero. Primeiro eu vou fazer o básico, o mínimo do aceitável, e depois eu vou fazer assim uma forma um pouquinho mais elaborada. Gente, tanto faz o jeito que vocês fizerem, tá? Desde que vocês usem ifs encadeados e façam do jeito que eu pedi lá no Classroom, tudo bem. Vocês podem fazer com botão, pode ser sem botão, script, enfim. Eu vou fazer aqui o mínimo aceitável. Então, primeiro de tudo, let salário, que vai ser o lugar onde o usuário vai informar o salário deles. Pode usar prompt, por enquanto eu nem vou usar prompt, eu vou fazer só um script de terminal assim, puro mesmo, tá? Então, let salário. Eu sugiro fortemente que vocês declarem uma variável valor a pagar, tá? Não vou atribuir nada por enquanto, que é o tanto que eu vou, né, que o usuário vai precisar pagar, tá? Só deixa ela quietinha por enquanto. E agora eu começo minhas condições. If, se o salário for menor ou igual a 2259, opa, 2259,20, ou seja, se o salário do bonitão tiver nessa faixa, ela é isento. Olha só, até, ó, observa bem essa palavra até. Então, qual é o operador relacional que a gente consegue traduzir a palavra até? Menor ou igual, não é verdade? Então, se o salário for menor ou igual a 2.259,20 centavos, abro chaves, tá? Que vai ser o código do meu verdadeiro, console.log, isento de IRPF. Bem objetivo, né? Ponto e vírgula. Agora, caso contrário, else. Então, se essa condição for falsa, se o salário não for menor ou igual que 2.259,20 centavos, eu preciso fazer outras perguntas, né? Uma série de perguntas, na é verdade. Então, é onde eu vou para as minhas, né, para as minhas outras faixas aqui. Aqui é o momento que eu vou usar ifs encadeados, tá bom? Então, eu vou fazer essa segunda faixa. Gente, aqui eu vou fazer if, então eu fiz um if, o primeiro, o if pai, vou fazer o if filho agora. O if de segundo nível, meu segundo if, né? Que tá aqui encadeado. Então, if salário for menor ou igual a 2.826,2826,65. Então, se isso for verdadeiro, aqui eu vou começar a fazer o cálculo, tá? Vou fazer valor a pagar, vai receber o valor do salário vezes desculpa, opa,
Valor do salário menos a isenção, 2.259 com 20. Vou colocar aqui entre parênteses essa subtração, vezes a alíquota, tá? Que é, qual que é a primeira alíquota? 7,5%. Então, 7,5 dividido por 100, tá? Isso aqui, ó, é a porcentagem. Vocês podem fazer assim, podem fazer vezes 0,075, que é a mesma coisa que 7,5%, tá? Eu vou deixar desse jeitinho aqui entre parênteses, que eu acho que fica mais intuitivo, mais fácil nesse momento, tá bom? Então, no nosso segundo if, caso o salário, caso essa condição seja verdadeiro, vai executar esse abre e fecha chaves aqui do código do verdadeiro. Caso contrário, caso o salário ainda não seja menor que 2.826,65, então else, tem preciso fazer um terceiro if, tá? If, se o salário for menor ou igual a 3751,05, 3701,05, é isso? Não, 3751,05. Então, se tiver nessa faixa no meu terceiro if, abro chaves. Opa, eu esqueci de colocar aqui o console.log. Então, eu fiz o cálculo aqui na linha 8, vamos voltar, né? Aí sim eu vou imprimir console.log, abro parênteses. Aí eu vou usar a interpolação, ó, vou abrir crases, colocar a alíquota de 7,5%, ponto total a pagar de IRPF, dois pontos. Eu vou colocar aqui, ó, o RS, né, o sinal de dólar, eu vou interpolar, cifrão abre chaves, eu vou interpolar essa variável valor a pagar, tá? Fiz aqui a interpolação. Então, olha só, ele vai imprimir, vai interpolar, né, aqui o valor, então vai ficar um textinho, ó, alíquota de 7,5%, total a pagar de RPR, o valor a pagar. Quarta vez que eu vou falar, gente, não é assim que calcula o imposto de renda. Eu estou fazendo isso só para facilitar para o exercício, para vocês conseguirem fazer de uma maneira mais, né, suave, para vocês conseguirem me entregar. Beleza? Não que vocês não tenham capacidade, claro que vocês têm capacidade, mas eu sei que tem pessoas que têm mais facilidade com programação e tem pessoas que têm menos facilidade. Então, estou tentando equilibrar a turma para poder avaliar, né, a todos, tá bom? Aí, um, dois, três. Se eu entrar nesse meu terceiro if, eu vou ter que fazer a mesma coisa, ó, o valor a pagar. Eu vou ter que calcular. O valor a pagar vai ser o salário menos isso aqui, só que a alíquota vai ser de 15%, ó, vai ser essa alíquota aqui de 15%, tá bom? Então, a alíquota de 15%, total a pagar, eu vou estar interpolando essa variável valor a pagar, que eu calculei antes, né? E vou interpolar do meu textinho, beleza? Else, caso a minha condição, caso essa condição do terceiro if ainda não for verdadeira, eu preciso fazer uma quarta pergunta, um quarto if. Então, if, meu quarto if, aqui, ó. Se o salário for menor ou igual que 4.664,68, salário menor ou igual 4.664,68, aí sim eu vou fazer ali literalmente a mesma coisa, tá? Aqui, ó. Valor a pagar vai ser o salário menos a isenção, vezes a alíquota, que vai ser de 22,5%, tá? E eu vou imprimir console.log, alíquota de 22,5%, total a pagar, aqui é a interpolação do cálculo que eu fiz na linha anterior, beleza? Else, caso ainda o salário não seja menor ou igual que 4.664,68, eu não preciso mais fazer perguntas, não é verdade? Não preciso mais, porque agora eu sei que não interessa quanto que ele recebe. Se recebe acima de 4.664,68, a alíquota sempre vai ser de 27,5%. Beleza? Então vamos lá, né? Então, else, não preciso fazer mais uma pergunta, só vou fazer ali, ó, valor a pagar, o salário menos a isenção, vezes a alíquota de 27,5%, console.log na linha 20, a alíquota de 27,5%, total a pagar de o reais aqui é a interpolação da conta que eu fiz anteriormente. Beleza, pessoal? Então, ó, esse é o mínimo para aceitar. Quinta vez que eu vou falar, não é assim que faz o cálculo de imposto de renda, mas vamos considerar esse cenário só para
facilitar os nossos códigos, tá bom? Vamos testar? Vou colocar aqui que o salário recebe R$ 2.000. Vamos ver. Uma pessoa que recebe R$ 2.000, vou chamar o terminal aqui embaixo, node 7-i. Eita, lasqueira, deu erro. O que que deu erro? Doc type. Ah, ok. É que eu tenho um documentozinho aqui com o mesmo nome e olha só, eu chamei o site imposto de renda de HTML, não chamei o de imposto de renda, né? Então, desculpa, gente, ó, vou chamar o arquivo certo agora, tá? Ótimo, perfeito. Retornou aqui para mim, ó, isento de imposto de renda. É o que eu estava esperando. Vamos mudar o salário agora para um salário de 2.500, tá? Já não é mais isento. Vou salvar e vou executar. Vamos ver? Olha lá, a alíquota é de 7,5%, total a pagar de 18,06. Blá, blá, blá. Gente, não tem problema se ficou esse número grandão, esse decimal enorme, não tem problema. Por enquanto, pode deixar só desse jeito. Se vocês quiserem usar o ponto fixed, né, para deixar ali só duas casas decimais, não tem problema, pode usar também, que não faz mal, tá? Mas é só um tchan que vocês estariam fazendo ali. Vamos mudar aqui, um salário de 3.500, tá? Vou salvar, vou executar novamente. Vamos ver, ó, a alíquota de 15%, total a pagar 186,12 centavos. Vamos ver, um salário aqui de R$ 4.000. Uhum. A alíquota de 22,5%, total a pagar de tanto. E um salário de R$ 10.000. Vamos ver. Parará. Alíquota de 27,5, total a pagar 2.128,72 centavos. Perfeito, gente, ó. Isso aqui é o mínimo a aceitar. Eu vou falar pela sexta vez, quinta, sexta, que não é assim que calcula corretamente, tá? Mas é só para facilitar os cálculos. Isso aqui é o mínimo aceitável do exercício. Aí, olha só, deu 24 linhas de código. Não vai cair a mão se você escrever 24 linhas de código no papel, tá? Isso vai ajudar muito aí a fixar os conceitos na cabeça de vocês. Então, isso aqui é o mínimo, né, para eu aceitar ali para dar nota de vocês. Caso vocês queiram fazer assim algo, um tchan a mais, né, mais bonitinho, vocês poderiam fazer assim, ó, ao invés do do programador informar o salário do usuário, você pode usar a função prompt, tá? Então, o que que é esse prompt aqui? Esse prompt é quando você vai usar lá no documento HTML, vai aparecer uma caixinha de texto para você no navegador e vai fazer uma pergunta e vai ter um espaço com uma caixinha de texto, né, de entrada de texto para o usuário digitar alguma coisa, tá? Então, é esse prompt, né? Quando o usuário digitar alguma coisa nessa caixinha e clicar em enviar, o valor, né, o texto, a informação que o usuário digitou nessa caixinha de texto vai atribuir para essa variável aqui, salário, tá? Então tem uma pergunta prompt, informe melhor, né, só salário bruto para o usuário informar o seu salário bruto, e o que o usuário escrever na caixinha de texto vai ser atribuído para essa variável salário. Conforme eu falei, não precisa fazer nenhuma validação, não precisa verificar se o usuário colocou um salário negativo, por exemplo, eu recebo menos 3.000, né? Tá devendo R$ 3.000? Não, não precisa, né? Também não precisa validar se é um número mesmo. Imagina se o usuário escreveu lá maçã, né? Qual que é o seu salário bruto? Maçã. Não tem como fazer o cálculo, né? Então, só que não precisa validar. Se vocês quiserem validar essas coisas, tudo bem, mas não é obrigatório, tá? O que que eu faria também para ficar mais bonitinho? Eu ia criar aqui, ó, let resposta, uma variável resposta. E ao invés de simplesmente dar um console.log, eu ia fazer aqui a resposta recebe aquele texto, tá bom? Ó, eu vou usar uma funçãozinha aqui, Ctrl H, que é o find and replace, né? Então aqui eu vou find, eu quero que ele encontre todos os console.log, abre parênteses, e troque tudo isso por resposta recebe espaço, tá? Vai trocar aqui os quatro de uma vez, só que ficou aqui um parêntese sobrando, né? Então vamos apagar esses parênteses que está sobrando. Ótimo, então agora eu tenho todas as respostas aqui tudo certinho. No final de tudo, vamos fazer, deixa eu mudar, tirar esse zoom estouradão. Eu ainda acho que seria muito interessante usar uma função, uma function, né?
Eu vou copiar todo esse código, né, dei um Ctrl X, então function abre e fecha parênteses, porque eu não preciso de nenhuma entrada, né, nessa função nesse momento, tá? Então abre e fecha chaves para eu colocar ali o código dentro dessa função. Vou dar o Ctrl V do que eu tinha recortado. Como eu estou usando o sessão personal Windows Alt Shift F para ele indentar automaticamente, perfeito. Tá? Coloquei aqui, ó, no finalzinho, deixa eu até fechar tudo isso aqui, ó. No final desse else, tá vendo que ainda tem um fecho chaves, que é o chaves do quê? Da minha função, onde eu estou falando que acaba a minha função. Então aqui no final eu vou usar o alert resposta, tá? O alert é uma funçãozinha que vai aparecer lá no HTML, lá no navegador de internet, uma caixinha de texto com o texto que eu colocar dentro dos parênteses. O que que eu estou colocando dentro do parênteses? A resposta, né? Que ele foi sendo atribuído dentro aqui dos meus ifs, ó. Está sendo atribuído tudo certinho aqui dentro dos ifs. Beleza? Então, é isso aí. Ainda existe uma coisa muito importante que eu preciso chamar essa função. Então vocês estão vendo aqui, ó, no meu script tem essa function aqui que está quietinha, bonitinha lá no cantinho dela, mas ninguém está chamando ela, não é verdade? Então aqui embaixo eu preciso chamar, olha, eu não coloquei o nome da função, né? Gente, desculpa que coisa feia. Vou colocar que o nome da função é calcula IRPF, tá bom? Essa é a minha função calcula IRPF. Então, lá embaixo, eu preciso chamar a função calcula IRPF, abre e fecha parênteses, vou dar um ponto e vírgula para ficar bonitinho. Perfeito, agora sim meu script está lindo. Só que como eu estou fazendo assim para ele fazer o prompt e o alert lá do Java no HTML, eu preciso criar um arquivo HTML. Ó, já tinha até criado aqui, né, para outro exemplo. Né, então eu criei aqui, ó, set-irpf.html. Vou dar o exclamação, enter para criar sua estrutura original e vou chamar a tag script com o source, né, o caminho onde que tem esse script, no meu set-irpf.javascript, tá bom? Então o que que vai acontecer? Quando ele executar esse código aqui, esse HTML, ele já vai chamar, né, o que que vai aparecer no bar é que ele vai chamar o meu script que a gente acabou de fazer e ele vai, né, executar ali todo o código. Então você, opa, isso. Vocês podem, daí a gente já salvou aqui o HTML, vou clicar em Go Live. Vamos lá. Abriu aqui e olha só o prompt, que bonitinho, tá? O prompt com a minha mensagem salário bruto. Vou colocar aqui um salário de R$ 4.000, ok. Passou, fez todas as contas e já exibiu o meu alert aqui, ó. Então, alíquota tal, total a pagar de 391,68. Essa é a função alert, tá bom? Então, isso aqui é uma forma. Vocês podem, sim, fazer botão, né, botão no HTML, que vocês quiserem fazer, mas isso aqui já não é mais o essencial, né? O mínimo, quer dizer, que eu quis, né? Então é isso, gente. Então nesse vídeo, deixa eu fechar aqui. Parará, periri, popopó, pupupu. Isso. Então, ó, nesse vídeo eu expliquei para vocês como que é a nossa calculadora de imposto de renda, que pela oitava vez eu vou falar, não é assim que a gente calcula o imposto de renda de verdade, tá? Eu só estou fazendo isso para facilitar o nosso cálculo, porque o que eu estou avaliando vocês aqui é a lógica de programação e o uso de ifs encadeados. Eu mostrei também para vocês a forma básica, né, o mínimo para eu aceitar e dar a nota no exercício de vocês. Tá bom, pessoal? Então é isso. Qualquer coisa, coloca como comentário aqui embaixo ou manda mensagem no Classroom lá. Pelo amor de tudo, não mande o WhatsApp para mim, né, 11 horas da noite, que aí é sacanagem comigo, né? Aí não dá para responder, tá? Então, ó, não se preocupem que no terceiro trimestre a gente vai fazer a calculadora de verdade, como é o cálculo de imposto de renda. Falou, bom exercício.